Olá, seja muito bem-vindo. Esta aqui é a lição da Escola Sabatina do nosso distrito, Parque Araribá. Eu sou o Pastor Lúcio e nós estamos hoje aqui especialmente para estudar a lição junto com você. Você já sabe, esse aqui é nosso programa semanal, toda semana, sempre na sexta-feira. Em algum momento ele você vai receber ou pelo link do Instagram, ou melhor, ou pelo link do YouTube dentro do seu WhatsApp, ou então você assiste junto com a gente aqui durante a transmissão da igreja do Parque Arariba. Então vamos lá. Se você, por acaso, não conseguir assistir todo o conteúdo dessa lição, porque não deu tempo, que foi necessário cortar, porque às vezes é preciso por causa da nossa transmissão, eu convido você a ir lá para o meu canal, Pastor Lúcio Bergamo, ou só Lúcio Bergamo, dentro do YouTube, e você vai encontrar ali esse vídeo na íntegra para você também poder estudar a lição da Escola Sabatina e encher aí seu coração de Jesus junto com a gente, tá bom? Eu preciso dizer para você que hoje eu tenho também dois amigos especiais que vão participar junto com a gente. Um deles é o Fábio. O Fábio é nosso amigo aqui, líder da Escola Sabatina do Jardim Ingá, uma das igrejas do nosso distrito, que com certeza tem sido bênção ali onde ele passa e aqui, nossa lição de Escola Sabatina também. Afinal de contas, você tem participado várias vezes, isso tem sido muito legal. E o nosso outro convidado é o pastor Eufrásio, que hoje tem frequentado ali a igreja de Pinheiros, e ele é um pastor que já foi pastor aqui da Paulista Sul, se aposentou há pelo menos 4 anos, se eu não estou enganado, mas ele está aqui junto com a gente para participar dessa lição da Escola Sabatina. Por isso você também participa junto com a gente. Eu faço daqui a pouquinho o convite para você ter a sua lição, mas é muito importante que você participe. E agora eu vou pedir para o Fábio, meu amigo Fábio, me ajudar fazendo a primeira oração. Fábio, é com você, por favor. Vamos orar. Maravilhoso Deus, grande Pai, Pai Criador, Mantenedor, que cuida de nós, te louvamos e agradecemos pela vida do seu cuidado e queremos humildemente pedir, ó Pai, a sua direção do teu Santo Espírito, para que possamos aqui bater um papo sobre o estudo dessa semana. Que seja uma bênção para nós, e já está sendo, que sejam bênçãos também para aqueles que vão ouvir e acompanhar, ó Pai, a lição da Escola Sabatina, esse bate-papo. Graças te damos a Deus e perdoa nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Fábio, muito obrigado pela oração. É muito bom a gente poder buscar Deus, e é muito bom a gente ter também um material para estudar a lição da Escola Sabatina. E eu já falei que eu uso sempre a lição da Escola Sabatina aqui, ó, no celular, gravando ela, ou melhor, usando ela no celular, mas eu tenho meus amigos ali que eles têm ela física. Quer ver? Ó, o Fábio, o pastor Eufrásio, mostra lá aí, por favor. Essa é a lição da Escola Sabatina, que nós estamos estudando sobre o livro de Marcos, e é por isso que nós estamos aprendendo mais sobre Jesus, e você aí, nosso convidado, para sempre estar junto com a gente. Nós vamos aprender um pouquinho sobre Jesus hoje, batendo um papo muito especial sobre o que é realmente importante. Eu quero convidar agora meu amigo pastor Eufrásio. Tudo bem com você? Tudo bem, pastor Lúcio, tudo na paz de Jesus Cristo, na direção do Espírito de Deus, só alegria. Que maravilha. Vamos começar então falando sobre a lição de sábado e domingo. Afinal de contas, a gente começa ali com o livro de Marcos essa semana, falando sobre o capítulo 14, né, principalmente. E ali a gente tem o verso para memorizar, que está ali no verso 36, onde diz assim: Abba, Pai, tudo te é possível, e se possível, passa de mim esse cálice, porém não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Aí eu já começo aprendendo uma coisa bem importante aqui, né? Mas, afinal de contas, quando a gente fala sobre lição da Escola Sabatina, o verso para memorizar ainda não é o momento de a gente falar sobre ele, né? A gente vai chegar lá, mas ele tem já um ensinamento gigante aqui para a gente poder aprender sobre o que Jesus falou. Quando a gente começa o livro de Marcos no capítulo 14, a partir do verso 1, Jesus, ele tá vindo de um contexto, né? Ele tinha feito a entrada triunfal em Jerusalém, vamos lembrar a semana passada, né? A entrada triunfal em Jerusalém, aí ele tinha, explicado algumas coisas para os discípulos. Eles não entendem nada, porque quando eles terminam aquele momento, eles estão olhando para as colunas, né, para os pórticos, para os portões ali da cidade de Jerusalém, e eles começam a falar: Jesus, aqui é bonito, né? E aí Jesus termina com o discurso, ou com a fala dele falando sobre o futuro, dizendo: olha, não vai sobrar pedra sobre pedra. E agora, isso do capítulo 13, agora no capítulo 14, pastor Eufrásio, a gente encontra quando Jesus está de volta
a Jerusalém? O que acontece ali no comecinho do capítulo 14? Na verdade, ele estava em Betânia, na casa de um homem conhecido como Simão, e ali ele começa a comer com aquelas pessoas, mas aparece uma mulher, e a mulher então interrompe eles naquele momento. O que acontece? Conta pra mim essa história, por favor. Aqui a gente percebe que Jesus sempre teve aquelas pessoas realmente inspiradas por Deus, para cumprir um propósito profético. Eu não sei se a dona Maria aqui, Madalena, se ela tinha realmente o conhecimento desse propósito. Mas quando ela ali usa um perfume caríssimo, que ela deve ter economizado alguns anos para comprar esse perfume, os discípulos acharam desperdício. Mas por que, sabe, jogando tanto dinheiro fora, sem nenhum propósito? Jesus falou, opa, vocês estão equivocados. Ela tem mais conhecimento do que vocês. Profeticamente, ela está sendo usada, iluminada pelo Espírito de Deus, para eu cumprir um propósito em relação ao meu corpo. Então ela está me preparando, porque eu vou passar pela morte antes de ser morto e ser sepultado. Ela está me ungindo com este perfume, porque isto é realmente uma obra de Deus, um propósito de Deus para se cumprir Jesus. Então, eu acho que Maria Madalena, aqui no caso específico dela, ela estava realmente sendo usada como nunca pelo Espírito de Deus. Tanto que o Simão aqui achou meio duvidosa a situação. Como pode, né? Jesus aceitar essa situação, mesmo porque essa mulher é suspeita em várias situações da vida dela, da existência dela. E Jesus diz, não, essa mulher está cumprindo um propósito, para o meu corpo, para, a unção do meu preparo para a morte e para a ressurreição. Interessante essa visão dessa mulher. É interessante porque ela, sem saber, ela está mostrando quem era o Messias, né? Porque ela estava ungindo o sacrifício que seria feito. E aí a gente tem que lembrar das regras, né, bíblicas na hora do sacrifício, que você precisava ali ungir os pés das ovelhas, dos cordeirinhos que seriam sacrificados, para que eles simbolizassem realmente Jesus e tal. Então ela estava sem saber o que fazia, ou imagino que sem saber, né, mas talvez ela até soubesse. Vamos pensar aí, de repente ela conhecia a tradição e estava fazendo isso. Quem sabe ela estava realmente sendo usada pelo Espírito para apontar quem era o Messias. Muito legal isso. Fábio, como é que a gente entende esse desperdício então que aconteceu? Foi desperdício? De maneira alguma, tanto que o valor foi questionado e discutido aí, que o valor do perfume equivalia, se não estiver errado, 1 ano de trabalho aí. Uhum. E as moedas que Judas recebeu era muito inferior. E outra coisa, nada de maneira terrestre falando poderia ser maior que o sacrifício de Jesus. Ele se doou de maneira completa e se entregou. Uhum. Então a gente vê o tema inesquecível. O que Judas fez foi inesquecível. O que Judas fez, acabou realizando, né? Sua ganância deixou que a avareza tomasse conta do seu ser, embora no princípio ele não fosse assim, ele deixou que isso crescesse. E talvez ele achou que não. Jesus, de qualquer maneira, tem que morrer, já que ele falou, então eu vou trair ele, não vai dar nada, vou pegar minhas moedas e depois vai ficar tudo bem, vou me acertar. Então, assim, o ato dessa mulher, ela mostrou uma grande gratidão por perdão, aceitação, por tudo que Jesus fez por ela, a transformação que realizou em seu coração, ao ela permitir a ação do Espírito de Deus em sua vida, né? E Judas, infelizmente, acabou se tornando inesquecível por alimentar a sua avareza e terminar de maneira trágica com remorso, né? Ele não se arrependeu. Por outro motivo, né? Eu achei interessante na lição de domingo ainda, quando a lição aponta para João. A gente está estudando o livro de Marcos, mas obviamente os paralelos que existem nos evangelhos aqui, né? Ela aponta para João no capítulo 12, versos 4 a 6, e ali a descrição de Judas, que foi aquele que foi mais duro em repreender a mulher, dizer assim, como assim? Tá gastando tanto dinheiro, podíamos ter juntado esse dinheiro todo e levado aos pobres.
na verdade, ele não tinha interesse de dar para os pobres. Ele tinha outro interesse, que era de engordar talvez a bolsa que ele carregava, porque ele tinha tirado algumas vezes dinheiro da bolsa onde eles carregavam dinheiro para manter ali aquela pequena comunidade, né? Os discípulos de Jesus. Interessante, né? Porque vou dar uma cutucada aqui, não sei se devia ou não, mas muitas vezes, né, pastor Eufrásio, a gente encontra pessoas que são muito duras, que são cobram muito o comportamento das outras pessoas, como se todos estivessem errados, só eles corretos. E normalmente o que a gente encontra são pessoas que estão de alguma forma equivocadas em alguma outra área e por isso acabam cobrando demais de algumas pessoas que estão tentando fazer a coisa, mesmo que não sejam totalmente corretas, mas acabam sendo muito duras com as pessoas que estão ali tentando fazer. Bom, me parece muito com o que Judas Iscariote estava fazendo aqui, chamando a atenção para outro lugar, né? Talvez por isso o título desse dia seja inesquecível, né? Aquele momento que Jesus é ungido, ele com certeza é inesquecível. Só que logo em seguida, né, Marcos com certeza ele vai mudando de forma muito rápida as histórias. Na lição de segunda-feira, a gente já encontra o relato da Santa Ceia, ou da última ceia, né? Quando Jesus, a partir do verso 22 até o verso 31, ele se junta com os seus discípulos em um lugar alto, em uma casa que ele pega emprestado, e agora ali ele ensina para os discípulos, ou ele faz um momento especial da última ceia. Fábio, o que a gente aprende com a última ceia? Quando Jesus então divide o pão, quando ele toma e divide também o suco da uva, o que ele estava mostrando pra gente nesse momento especial? Bom, esse memorial, a lição vem dizendo, e a Bíblia vem trazendo ali um novo serviço, né? Memorial, ou seja, uma transição da celebração da Páscoa judaica ligada à saída de Israel do Egito. Ou seja, fazer tudo isso em memória de mim, né? Tomar aí o suco, aí meu sangue, o pão representando o corpo de Cristo. Então ele deixou essa cerimônia, ou seja, ao longo do nosso trajeto cristão, a gente vai ter falhas, né? Então assim, é como uma renovação, né? A Santa Ceia ali, a gente está ali se renovando de maneira espiritual, como um novo batismo ali. A gente está sempre nos renovando e fazer isso em memória dele. Que o sacrifício que ele fez por nós foi perfeito e é perfeito. E para a gente não esquecer que através dele nós vamos conseguir seguir essa jornada rumo às mansões celestiais. Pastor Eufrásio, muito bom, Fábio. Pastor Eufrásio, o que eu entendo então quando eu faço a relação, né, de Êxodo 24:8, quando o próprio Deus institui ali junto com Moisés, né, dizendo as seguintes palavras: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. Que sangue da aliança era esse? Afinal de contas, o que Jesus estava fazendo era aliança com eles? No processo de Deus, aqui em relação aos nós seres humanos, ele fez algumas alianças. Desde lá, Adão, depois ele foi vindo para Noé, depois Abraão. Ele fez várias alianças com Moisés. E uma das alianças mais impressionantes foi a aliança de sangue. A aliança de sangue é uma aliança, total, absoluta, né? Deus abrindo mão de tudo para nos alcançar. Ele não mediu nenhum esforço, nenhum sacrifício. Essa visão de Deus é algo impressionante. Ele falou: eu estou abrindo mão de tudo, inclusive da minha própria vida. O próprio sangue, né? Então essa aliança feita lá desde o começo, através do sangue do animal, eu simbolizando o sangue que Jesus derramaria, tanto que aí o Fábio diz assim, né, que essa transição da Páscoa, e ele aí estabelece a ceia dizendo, eu acho muito lindo, Deus é muito pedagogo, ele ensina tudo de uma forma, visível. Nós estamos aqui para ver, estamos para tocar, estamos para sentir. Então você tem o privilégio de tocar no pão, simbolizando o corpo de Cristo. Você tem a oportunidade de beber o sangue, né, o suco da uva, simbolizando o sangue de Jesus Cristo. Essa é uma maneira de aprendizado permanente. Isso deveria ficar na nossa mente sem nenhuma dúvida. É interessante esse ensinamento, né? Ele deveria ficar muito profundo no nosso ser, da cabeça aos pés.
Eu, por exemplo, todas as vezes que eu participo de uma Santa Ceia, falei, Senhor, mas que privilégio é tocar no teu corpo. Que privilégio é experimentar o seu sangue. Esse corpo vai me dar o direito de ter o teu corpo. Esse sangue vai me dar o direito de ter lá do teu sangue. Sabe, esse simbolismo me dá o direito de ser recuperado, restaurar de novo a sua imagem, a sua semelhança. Então, o poder divino, através de Jesus Cristo, simboliza, é recuperar de novo em nós. Eu, de uma forma realmente muito, muito prática, né? Onde você vê, você pega, você apalpa, você a toca, você mastiga, você engole e passa a fazer parte de você. Então, a natureza divina, eu passo a fazer parte de você. É uma coisa fantástica, maravilhosa. Que interessante essa visão, porque quando Jesus ensina ali que eles tomariam, né, comeriam o pão e tomariam o suco, eles estavam achando que era simplesmente um pão e um suco, como eles tinham feito durante muitas e muitas vezes. Tanto que eu entendo pelo texto, não só de Marcos, mas quando eu junto os 4 textos dos evangelhos, que o que estava acontecendo ali é que eles tomaram um susto quando Jesus começou falando assim, esse é meu corpo. Eles se olharam, mas como assim seu corpo? A gente não come carne humana, a gente não é canibal. Não pode, a lei fala que não pode. Mas Jesus insiste e fala assim, não, comam porque pode. E aí eles comem, assim, meio, eu entendo, né? Meio que cabreiro, assim, meio, o que tá acontecendo? Aí Jesus fala sobre o sangue. Aí eles falam, mas como assim? O sangue? Eu tô tomando suco aqui, que é com o nosso costume, mas o seu sangue, Jesus, tem uma coisa errada. Mas o que Jesus estava falando é que quando a gente participa do pão e do suco, a gente também participa das coisas boas e ruins de Jesus, né? Porque Jesus, obviamente, é todo bom e toda a misericórdia dele está ali no pão, que é o corpo, e o suco, que é o símbolo da vida, né? O sangue que dá a vida. Só que pra gente chegar lá, a gente precisa passar por alguns momentos, né? A gente precisa, assim, negar ao próprio eu. E aí me chama mais atenção porque logo depois que eles comem o pão e o suco, Jesus está conversando com eles, ele identifica quem é o traidor. E em seguida Jesus começa dizendo assim, olha, não é só ele que vai me abandonar, não. Mas na verdade vocês todos vão embora. E aí Pedro, eu sou Pedro, tá? Como eu sou Pedro. Pedro é sempre o primeiro a pular na frente e falar assim, eu não, para com isso. Eu não vou te negar, não. Eu vou estar com você até o fim. Vocês... Eu não sei se isso é coisa de pai novo, sabe? Mas eu fico olhando de vez em quando para meus filhos pensando isso. Ai, queria que vocês soubessem o que vocês estão falando. Eu imagino Jesus olhando com um olhar para Pedro do mesmo jeito, assim, eu queria que você soubesse o que você está dizendo, viu, amigo? Porque não vai ser desse jeito, vai ser muito pior. O que vai acontecer daqui vai dar muito medo em vocês. Vocês precisavam entender as coisas. E essa predição de que Pedro o abandonaria, que todos eles o abandonariam, inclusive Pedro, né? Negaria Jesus, ela era muito séria e ele deveria analisar a própria vida, né? Isso tudo dependia da salvação deles. O que é que foi isso de Jesus avisando que eles todos abandonariam? Nós abandonaríamos Jesus? E aí, amigos? Nós abandonaríamos Jesus? Existe aí uma realidade, pastor, eu acho que todos nós precisamos aprender. Sim. As ordens de Deus, elas não são para ser questionadas, elas para ser obedecidas. E Pedro simplesmente, Deus deu uma ordem, Jesus deu uma ordem para ele e simplesmente desconsiderou. Essa ordem do Senhor não tem valor, não tem importância para mim. O que tem importância para mim é o que eu digo, o que eu penso. A minha ação, a minha atitude é que está garantida. Agora, a ordem do Senhor, não. A ordem do Senhor, olha, ela é furada. Ela não tem nenhuma razão. Ela não vai acontecer em momento algum. Pode estar garantido disso. Eu estou disposto a morrer para o Senhor. Eu sou o bom, eu vou fazer isso. Aí que eu falo, né? E o rosto de Jesus? Ele deve ter virado seu Pedro. Queria que você soubesse o que você tá falando por mim, viu? Pois é. Queria que você entendesse o que são essas palavras aí. Às vezes a gente não faz isso. Vamos puxar aqui para os nossos dias, né? A gente diz sobre as coisas que acontecem ao nosso redor, né? A gente fala assim, não, esse pecado aqui eu vou me virar sozinho. Essa dificuldade, essa tentação aqui, deixa comigo, eu sou forte, eu dou conta.
Infelizmente, as pessoas que mais dizem isso são as que mais estão falhando, que mais estão longe de Jesus, porque não entenderam ainda o tamanho da luta entre o bem e o mal que acontece perto da gente, não é? Entendem esse contexto? Porque a luta entre o bem e o mal é muito grande, é uma batalha gigantesca e que a gente precisa entender o tamanho dela. Se nós não entendemos qual é o tamanho dessa batalha, a gente tá realmente perdido, porque nós não vamos estar com as armas certas. E a única arma certa para encarar o diabo chama-se Jesus Cristo. É ou não é? Sim, eu gostei da comparação aqui, que a lição vem observando muito bem, sobre o Pai Nosso. Que Jesus, ao orar no Getsemane, por toda a humanidade, ele orou por nós e sentiu todo o peso do pecado. Sim. E avisou os discípulos, depois Pedro, Tiago e João, ele falou para que eles vigiassem e orassem, eles não conseguiram. Por alguns momentos, Jesus foi buscar conforto ali com eles e pegaram eles ali dormindo. E Jesus estava no momento ali com o peso de todos os nossos pecados sobre si. E, claro, como já foi comentado, Pedro aí dizendo que morreria junto com eles se fosse preciso, e como, né, a gente imagina, né, o pensamento de Jesus de imaginar: Pedro, cuidado, Pedro, com as suas palavras. Então, o cálice representava todo o sofrimento, né? E o Pai Nosso, ele diz lá também: seja feita a tua vontade, né? Não seja feita a nossa vontade, mas a vontade do Pai. Aí Filipenses, a lição também destaca aqui sobre o verso: posso tudo naquele que me fortalece. Sim. Só que antes ou até depois do verso, houve aflições, houve grandes desafios, e nós, como servos e discípulos, devemos carregar a cruz também, né? É por isso que Pedro não tinha ideia do que estava acontecendo, né? Porque logo dali eles saem e vão pro monte, não pro Getsemane, mas pro Getsemane, exato. O lugar ali onde tinham as oliveiras, né? E ali Jesus quer orar. Jesus quer buscar amparo no lugar que ele sabia onde tinha amparo. E ali nem mesmo orar os discípulos conseguiram. Não é engraçado? Aqueles que iam morrer por Cristo, aqueles que se disseram dispostos a fazer tudo, a se entregar completamente, não conseguiram orar. Como é que a gente é falho, né? Nós como seres humanos. Bom, vamos lá. Pastor Eufrásio, me conte aí, o que é isso? Depois que Jesus vai até os discípulos por 2 vezes, na verdade, né? E diz para eles: por favor, orem comigo, era para vocês estarem acordados. Jesus então começa a entrar numa agonia muito, muito forte, a ponto dele suar sangue. Aí vem a frase que até o Fábio já citou aqui: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. O que estava acontecendo com Jesus? Me conta. Pastor, eu vejo aqui, na verdade, Jesus repete aqui 3 vezes a mesma oração. Se você vê tanto as palavras, os pontos, as vírgulas, sabe, é tudo repetido. Agora, o que tem diferente aqui é o conteúdo do cálice, que ele não queria beber. Então, o primeiro conteúdo do primeiro cálice, que Cristo não deveria ter bebido, em hipótese alguma, e teve que beber segundo a vontade do Pai, foi justamente a ruptura da divindade. Aconteceu lá no Jardim do Éden. Então, essa ruptura só existe por causa do pecado. Se não fosse o pecado, não existiria Jesus. Não poderia existir Jesus. Essa ruptura custou muito caro para Deus. Essa ruptura mostra que o pecado é poderoso, é um monstro gigantesco que cria uma ruptura na divindade. Imagine em nós, essa é a visão que nós temos que ter. Se o Satanás teve condições de criar uma ruptura em Deus, imagine em nós. Quando você tem essa visão, é claro que você, sabe, não vai querer nem papo com ele. Você vai ter que estar conectado, ligado com Deus, com Cristo, com o Espírito Santo, 24 horas para você conseguir ficar livre dele. Então, primeiro item, esse primeiro cálice, o primeiro conteúdo foi a altura da divindade, onde Cristo não deveria ter bebido, mas já tinha bebido, e mostra que o pecado é um monstro para ser destruído. O segundo conteúdo, o segundo cálice, é mais impactante do que o primeiro. Então, Jesus, a Bíblia diz em Abacuque 1,13, ele, Deus, não pode ver pecado. Sim. Agora aqui ele tem que beber o pecado de todos nós para nos salvar. Sim. Ele tem que se tornar pecado. Para salvar você e a mim. Isso aqui é muito gigante para nós. Isso aqui é tão gigante, que pouca gente compreende isso aqui. Não cabe na nossa mente, né? O que é que significa a separação de Deus, né? Exato.
tão grande. Então, esse cálice que Cristo bebeu foi de quem? De Adão, Eva, de todos 6.000 anos, inclusive os meus. E os hebreus falaram assim: o senhor teve uma coragem de beber o cálice dos meus pecados? Eu conheço todos eles. Sim. Eu sei quais são eles. E o senhor teve coragem de beber tudo isso por minha causa, para me salvar? Ah, Senhor Jesus, o senhor é digno de ser amado, adorado, exaltado, glorificado, magnificado. O senhor é digno de ser abraçado, beijado, o senhor é digno de ser, sabe, dia e noite e dia. Se eu andar a minha vida inteira de joelhos, é muito pouco para a sua dignidade. E o terceiro conteúdo, o terceiro cálice, que é mais impactante do que o segundo, que ele não deveria ter bebido, mas bebeu, foi justamente a segunda morte dos ímpios e a primeira morte de Satanás dos demônios. Os nossos irmãos evangélicos, eles têm uma teologia deles que até certo ponto não está errada, não. Por que não está errada? Eles dizem assim: o Satanás, os demônios, os ímpios transgrediam a lei eterna de um Deus eterno, de justiça eterna. E para tudo continuar eternamente, eles têm que pagar eternamente lá no fogo do inferno. Qual é o problema dos nossos irmãos? Eles nunca entenderam a cruz do Calvário. Nunca entenderam o amor que nos salva, é o mesmo amor que vai os condenar. Sim. Porque eles querem viver independente de Deus. Só existe uma opção para viver independente de Deus. A única opção é ser eliminados. Não existe outra opção. Se existisse, é claro que Deus daria para eles. Sim. Então, o fato deles querem viver independente é um ato de amor de Deus, dar aquilo que eles querem. A independência de Deus. E só existe essa opção, é serem destruídos. Então, salvação é um ato de amor. Destruição é um ato de amor maior. Porque Jesus, ele bebe esse segundo cálice da segunda morte dos ímpios e a primeira morte de Satanás dos demônios. Realmente é impressionante. Sim, é impressionante. E é o respeito que pra gente não cabe, né? Não cabe esse tipo de amor na nossa mente. Como que alguém pode ser amor e ao mesmo tempo permitir que coisas erradas aconteçam? Ué, ele tá permitindo por amor que o que eu escolhi aconteça comigo. Então, isso é amor, mas não cabe na mente humana finita, né? O que eu queria pontuar aqui, que acho que é legal pra gente terminar a nossa discussão sobre terça-feira, sobre Jesus no Getsemane, é que Jesus estava suando gotas de sangue porque ele estava preocupadíssimo, ele estava num estágio de estresse gigantesco. Por que ele estava num estágio de estresse gigantesco? Pelas coisas que o pastor Eufrásio colocou aqui, ele estava se sentindo longe de Deus. Ele estava se sentindo longe de quem dava forças para ele. Ele entendia que ia ter que encarar uma dor gigantesca, não física, mas espiritual. O estar distante de Deus é tão sério, e o inimigo, para nos enganar, e vou trazer para nossos dias hoje, ele faz com que a gente não leve em conta o que é estar separado de Deus. Porque a gente passa dias, vamos falar assim sobre o homem natural, não o homem crucificado em Cristo, não o homem restaurado, mas o homem natural passa dias e dias sem encontrar com Jesus, e para ele tá tudo certo. Passa meses e anos sem fazer uma oração, passa meses e anos sem abrir a palavra de Deus, sem beber da fonte, e acha que isso tá tudo certo. Mas não, nós deveríamos sim estar preocupadíssimos, da mesma forma como Jesus estava ao estarmos longe dele. Então, isso é muito importante pra gente entender. O passa de mim esse cálice, obviamente, era uma preocupação que ele tinha, porque estar separado de Deus era muito pesado. Mas ao mesmo tempo, ele aceita por vontade própria fazer a vontade de Deus. E aí, se Jesus não tivesse morrido na cruz, se ele tivesse feito a vontade que estava no coração dele naquela hora, de falar assim, não quero não, deixa quieto, nós não teríamos a oportunidade da salvação. Nós não teríamos a oportunidade de estar com Jesus daqui a pouco tempo, de ver a Cristo no céu e de viver eternamente. Isso tudo seria tirado da gente. Então, porque ele foi maravilhoso, porque ele aceitou fazer a vontade do Pai, nós aqui podemos aproveitar e podemos agradecer porque ele é maravilhoso. É isso? Amém. É isso. Quarta-feira, vamos lá. Na quarta-feira acontecem duas coisas muito estranhas aqui. Eu vou jogar pro Fábio lá pra ele resolver o problema, porque é ele que é o estudado aqui. Fábio, me ajuda. O Fábio que sabe das coisas. Vamos lá. Tem duas coisas que me chamam muito a atenção, que intrigam aqui quando eu leio a história de Marcos no capítulo 14, verso 43 a 52, né? Primeiro, quando chega Judas e Judas traz Jesus.
Judas estava lá naquele jantar com os discípulos, com os amigos, só que ele fica decepcionado, né, com o que Jesus aponta para ele e fala assim: olha, você vai me trair. E ele fala: não, para com isso, eu não vou te trair. Lógico, por orgulho, né, porque ele já tinha articulado tudo para que ele pudesse trair Jesus, já estava tudo organizado. Só que ele ainda estava ali fazendo, né, de conta que ele fazia parte daquele grupo ainda. E aí ele sai diretamente para o templo, onde ele faz os últimos acertos, e o combinado é que ele viesse tratar Jesus como Jesus era tratado normalmente, com um beijo no rosto. Então ele vem do templo junto com pessoas armadas ali no Monte Getsemane, e agora eles chegam perto de Jesus e ele como se abraça Jesus e dá um beijo no rosto dizendo: bom mestre, ou mestre. E ali então Jesus é amarrado, é preso. E aí é interessante porque Marcos relata ainda que Jesus ainda faz a pergunta, né? Mas vem aqui, vocês estão me amarrando por quê? Eu sou o líder de alguma rebelião? Tem alguém aí que tá brigando com vocês porque eu incentivei? Tem alguma coisa assim? Eles não têm resposta. Eles simplesmente não têm resposta. Só que depois ainda tem um outro rapaz que aparece aqui, né? No verso 51 tem ainda um menino de um lençol. Conta aí, me explica como que alguém que viveu 3 anos e meio com Jesus pode traí-lo desse jeito, hein, Fábio? Bom, a lição vem destacando aqui que, como eu até comentei, ele tinha um grande amor ao dinheiro, né? E naturalmente, no princípio, não era assim. Ele foi deixando esse sentimento crescer dentro dele, esse pecado da avareza, a ganância, até porque a percepção dos discípulos no começo do ministério de Jesus era derrubar os romanos e eles serem ali, vamos dizer, políticos, né? Terem cargos, terem poder na terra para poder governar ali. Isso tudo eles foram compreendendo ao longo da missão que não era esse o plano de Jesus. Ele foi falando da morte, isso foi se aproximando, passou o Getsemane aí. E a lição destaca com uma palavra aqui muito dura a maneira desprezível como ele traiu Jesus. Ele deixou esse sentimento da ganância, do ganho, do amor a mamon, às riquezas, tomar conta dele de maneira tão devastadora que ele ficou tão cego pela situação que ele cometeu esse ato desprezível, né? De chegar, tratar ele como se o amasse de verdade, como se realmente quisesse estar com ele, como se realmente fosse um servo, um seguidor verdadeiro de Cristo. Sim. Mas ele acabou fazendo algo muito desprezível aí, que foi esse sentimento aí, tendo essa atitude, né? E Jesus falou sobre estar prendendo ele falou para a turba: vocês não tiveram coragem, vocês não fizeram isso abertamente, vendo eu fazendo milagres e realizando todas as minhas ações, e vocês, o que não tiveram coragem de fazer abertamente, estão fazendo agora. Então, já mostra o poder de Jesus. Primeiro que ele já predisse que Judas iria fazer aquilo. Ali já era para impactar Judas. Naquele momento da ceia, ele teve a oportunidade de se arrepender. No partir do pão ali, ele não se arrependeu. Então, ele já tinha muitas provas e a certeza de que Jesus era o Messias, era o enviado de Deus. Então é triste porque nós estamos sujeitos também a sermos enredados pelo pecado de tal maneira a ponto de trairmos Jesus da maneira mais desprezível e terrível como ele traiu. Se a gente não vigiar e orar, essas duas palavrinhas é muito importante. Jesus destacou isso muito no ministério dele, nos momentos que ele saia para orar: vigiem e orem. Sim. Outras duas coisas ali acontecem, né, pastor Eufrásio? Jesus é preso. O livro de Marcos não comenta, né, mas tem o episódio ali onde Pedro, né, pega a faca e corta a orelha de Malco. Mas depois disso ainda acontece que todos os discípulos de Jesus fogem. Esse ponto para mim é interessantíssimo. Só que em seguida o livro de Marcos ainda relata de um rapaz vestido em um lençol no meio de uma montanha que fica ali a 1,5 km, 2 km da cidade de Jerusalém antiga. E esse homem, quando vão tentar pegá-lo, porque ele estava obviamente fora de lugar, né, deslocado, ele foge, largando o lençol. E agora? Vai, pastor Eufrásio, me ajude. Essa realmente é uma história, sabe, até certo ponto meio esquisita, né? Sim. Tá? Mas alguns até dizem que a própria lição chamou a atenção, parece que é o famoso Marcos aí, que talvez não estava com a roupa tão apropriada, né, para o momento,
ou talvez ele saiu para ver o que estava acontecendo, viu toda aquela multidão andando, aí falou, vou seguir essa multidão aqui. Sim. Vou ver o que está acontecendo isso aqui. Sabe, qual o propósito disso aqui? Imagina uma multidão seguindo Judas. Aí estava Lilith, estava todo mundo, e esse camarada entrou no barco sem nenhum preparo. Ele estava ali na sala à vontade, se preparando talvez para dormir, e viu aquele alvoroço de tanta gente, falou, alguma coisa totalmente fora do anormal deve estar acontecendo. E eu acho que é nessa situação que ele entra, né, sai apenas coberto de um lençol, se protegendo do seu corpo. Mas na hora do perigo, ele simplesmente, alguém puxou o lençol dele e teve que sair correndo nu, né? Aí foi a vergonha das vergonhas. Eu mostro que, sabe, o ser humano, quando Satanás, o demônio, toma posse da mente, o ser humano não tem mais o que fazer. Sim, exato. Não tem mais. Deixa eu puxar aqui, então, já o próximo dia, né, quando eu vou já para quinta-feira, eu encontro a seguinte pergunta como título, e aqui me chama mais atenção ainda, né? Quem é você? Porque nessa lição existem duas histórias, né, que são correlatas ali, e acho que é a última vez no livro de Marcos, que a gente já tá no capítulo 14, que acontece a tal da história sanduíche, né, que é só um termo para poder exemplificar o que acontece, porque a história começa, daí tem uma interrupção e depois ela continua. Mas essa história sanduíche, ela me chama mais atenção porque são dois personagens que se parecem muito com o que nós deveríamos ser e quem nós somos de verdade. Eu brinco sempre dizendo, eu sou muito Pedro, porque eu sou aquele que pula na frente, aquele que fala bobeira, aquele que se fosse eu, tava dando bronco em Jesus, viu? Acho que Pedro foi até suave com ele, porque tinha coisas ali que eram difíceis demais deles compreenderem, né? E aí quando Jesus e Pedro são confrontados, quando Jesus está na frente do sumo sacerdote, quando ele está ali na frente do premier, né, o que cuidava da cidade, ele diz claramente, eles perguntam para Jesus, quem é você? Você é o Cristo? E ele fala, sim, eu sou o Cristo. Ora, ele assume. No meio da história, depois tem uma interrupção e aparece Pedro. E aí lembra que Pedro negaria Jesus 3 vezes? Jesus nega Jesus, ou melhor, Pedro nega Jesus. E agora, negando Jesus, ele cai em si, quando ele olha, ele vê Jesus novamente. Porque daí Jesus volta para a história. Lembra da história sanduíche? Começa com Jesus, vai para Pedro e depois volta para Jesus. A pergunta é, quem é você? Mas quais são as características? Porque Jesus, ele assume quem é ele e Pedro nega quem é ele. Como é que a gente tem que se posicionar nessa, hein, pastor Eufrásio? Me ajuda. Aqui, eu digo o seguinte, aqui nesse julgamento do Sinédrio, foi o momento mais crítico que Jesus passou no planeta Terra. Não foi a cruz, não foi o Getsemane, não foi. Normalmente a gente tem a visão, de olhar ou para o Getsemane, onde você viu ali, você acabou de falar, Jesus estava suando, né, gota de sangue. Você está suando gota de sangue, é que você está se arrebentando todo, por dentro. Você está explodindo, né? Você está explodindo. Mas esse não foi o momento mais crítico de Jesus. O momento mais crítico de Jesus não foi quando ele foi pregado na cruz do Calvário. O momento mais crítico de Jesus foi exatamente aqui, diante do Sinédrio e diante de Pedro. O momento mais crítico de Jesus. Se ele já teve aqui o problema de traição de Judas, mas Jesus até certo ponto já sabia que Judas já tinha sido possuído por demônio e ia traí-lo de qualquer jeito. E Pedro, Jesus também já disse para ele, então não tinha novidade para Jesus em relação aos dois. Agora, aqui no Sinédrio, esse grupo de pastores, sacerdotes, sumos sacerdotes, mestres, doutores da lei, administradores, membros, a elite de Israel, que deveria ter recebido o Messias, falou, nós estamos aguardando você há 4.000 anos. O sacrifício nós fizemos aqui, 4.000 anos esperando esse momento. E esse momento chegou, Messias, você é bem-vindo no nosso meio. Você é um dos nossos. Nós estamos aqui para estar do teu lado, para, fazer o que o Senhor deseja, o que o Senhor quiser. Mas o que aconteceu com esse momento? Em vez de Cristo ser recebido dessa maneira, Jesus é recebido na base de soco, na base de tapa, na base de cuspe. Cuspir no rosto de um ser humano é uma agressão das mais violentas.
das mais vergonhosas de todas as agressões. Agora, cuspir no rosto de Deus, meu amigo, misericórdia, né? É algo assim, sabe, inaceitável, insuportável, inadmissível, intolerável. Eu justamente com o povo dele. Ele esperava isso justamente do ímpio, lá sabe, do Pilatos, do Herodes. Ele esperava isso. Mas do seu povo, que ele cuidou, que ele carregou, sabe, que ele limpou, que ele perdoou, que ele salvou, fazer isso com ele. Realmente o momento mais dolorido de Cristo foi aqui. Não foi no Getsemane, não foi na cruz. A gente sempre focaliza esses movimentos. Getsemane porque suou gota de sangue. Cruz porque morreu lá, crucificado. Não é fácil. Mas o momento mais difícil para Jesus, o momento mais crítico de Jesus foi nessa situação. Se você acredita ou não, mas essa é a dura realidade. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque se aconteceu com esses líderes que conheciam tudo, que pregava de Jesus, que abençoava em nome de Jesus, em nome do Messias, ele fez o que fez com o Messias. A gente mostra realmente que o Satanás, o diabo, realmente ele tem realmente uma influência meio desgraçada, desastrosa, criminosa. E aí nós temos que tomar cuidado. Nós podemos entrar na mesma situação. Isso é o cuidado que temos que ter, para não cair na mesma cilada. Porque se brincarmos, nós vamos cair na mesma cilada na segunda vinda de Jesus Cristo. É verdade. A gente tem 2 minutinhos para terminar. Eu esqueci dos 5 minutos, já passamos. Mas ainda vou pedir pro Fábio me ajudar aqui. Fábio, a gente ainda tem a outra lição para aprender, que é exatamente o que o inimigo pode fazer com a gente, né? Porque ele pegou Pedro, que era um dos discípulos mais ligados a Jesus, e fez com que ele negasse Jesus 3 vezes. É interessante, né? Como a lição descreve aqui no terceiro parágrafo da lição de quinta-feira, que ele fala ali, Jesus deu um testemunho fiel, mas Pedro um testemunho falso. 3 vezes Pedro foi abordado por um servo, ou então por qualquer espectador, e pelas 3 vezes ele nega a sua ligação com Jesus, chegando a amaldiçoar e jurar que ele não seguia Jesus. E agora, hein, Fábio? Como é que a gente tem que se portar? Bom, eu vou destacar as 2 palavrinhas que eu já havia comentado sobre vigiar e orar. Pedro, primeiro, não conseguiu nem cumprir esse pedido de Jesus, que ele falou, vigiem e orem. E depois ele disse que, se possível, iria para a cruz, iria morrer, e Jesus já havia feito a predição de que todos o abandonariam. Mas Pedro tomou a frente, e eu quero destacar porque Jesus disse, vigie e ore. Nem isso ele conseguiu cumprir, né? Quanto mais dar a vida ou ir junto, né, para a cruz com o Salvador. Então a gente tem que ter uma vida de grandes momentos de oração, de vigilância, né, estar conectados realmente com Deus, porque a gente pode também dizer em algum momento, no nosso áudio espiritual, que a vida cristã é altos e baixos, né? Sim. Eu vou ser fiel em todos os momentos, não vou negar o meu Deus, né, o meu Salvador. E a gente é colocado em situações difíceis, a qual, se a gente não estiver vigiando e orando, estar conectado com Deus de maneira bem profunda, a gente pode negar a Jesus como Pedro negou, né? Só que a nossa fala, o nosso jeito, assim como Pedro estava ali diante daquelas pessoas, ele foi abordado umas 3 vezes ali. A sua fala o denuncia. O seu jeito de ser mostra que você é um deles, e ele continua negando. E aí, na 3ª vez, o galo cantou. E justamente nesse momento, o olhar de Jesus, que eu quero destacar, não foi um olhar de julgamento ou de condenação, foi um olhar de amor e de perdão, né? De compaixão, sabendo que se ele não estivesse ali em total vigilância e oração, ele certamente, Jesus já sabia que ele ia cair. É verdade. Nesse momento crucial. Né, que possamos estar em vigilância e em constante oração para sermos fiéis ao Senhor sempre. É verdade. Bom, infelizmente eu queria falar mais, mas o tempo não dá, senão a gente ia ficar aqui mais horas, dias, noites, porque falar sobre esses momentos especiais da vida de Jesus é com certeza emocionante, né? Então eu preciso agradecer aqui, primeiro, meu amigo pastor Eufrásio, muito obrigado por poder participar com a gente, por tirar seu tempo aí para falar sobre Jesus. Um abraço para a família. Eu sei que tem 2 netinhos lá, né? Que
que gastam hoje seu tempo todo. Então, continua cuidando deles, com certeza tem sido bênção aí. Muito obrigado, amigo. Obrigado você pelo convite. Valeu. É muito bom, sabe, estarmos juntos aí, estudando, entendendo, compreendendo, nos preparando para a eternidade. Amém, com certeza. Ele já vai fazer a oração, Amém. tá bom? Já peço para ele orar, mas eu quero agradecer também, amigo Fábio, muito obrigado. Você já é figurinha carimbada aqui, tá sempre. Deus abençoe você, um abraço na Amém, esposa, nós na todos. família. Que Deus continue te guiando aí, viu? Amém. Oremos. Amém. Seu Deus, obrigado, porque realmente o Senhor demonstrou que nos ama na pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Obrigado, Jesus, o Senhor teve a coragem de vir a este mundo, assumiu a nossa natureza, viveu entre nós, depois teve a coragem, Senhor Deus, de enfrentar o Getsemane, o Senhor teve a coragem de enfrentar, Senhor Deus, o julgamento vergonhoso com os teus líderes, o Sinédrio, o Senhor teve a coragem de ouvir Pedro negando o Senhor, Judas traindo o Senhor, depois o Senhor teve a coragem de morrer na cruz do Calvário em nosso lugar como nosso substituto, justamente, Senhor Deus, para dar a nós o direito de sermos teus filhos, o direito de estarmos com o Senhor para nunca mais nos separarmos. Obrigado que o Senhor ressuscitou e hoje o Senhor está à direita de Deus como nosso grande substituto, nosso sumo sacerdote. O Senhor está à direita de Deus como nosso advogado, como nosso leão da tribo de Judá. O Senhor está na direita de Deus como o filho de Davi. E obrigado, como filho de Davi, o Senhor sempre tem misericórdia de nós. Que a sua misericórdia continue nos alcançando de todos os dias e todos os momentos da nossa existência. Que essa misericórdia seja renovada manhã após manhã, sobre nós, nossos familiares e também a igreja, em todos os cantos da terra. Obrigado, Jesus, que o Senhor ascendeu ao céu, o Senhor prometeu que não deixaria nós órfãos sozinhos, a mercê desse mundo, Satanás e os demônios, mas concederia a nós o privilégio de recepcionarmos a terceira pessoa da divindade. Que o Espírito Santo de Deus repose sobre o pastor Lúcio, sobre o Fábio, sobre mim. O Espírito de Deus repose, Senhor Deus, sobre as nossas famílias, nossos familiares, repose sobre a igreja, os líderes da igreja, os teus filhos, as tuas filhas, em todos os cantos da terra, para estarmos, Senhor Deus, sendo habilitados, recuperados, restaurar de novo a sua imagem, a sua semelhança, para estar com o Senhor, para nunca mais nos separarmmos. Pedimos agradecidos essas bênçãos no sagrado nome de Jesus, para que juntos possamos honrar, exaltar, adorar, glorificar, magnificar, servir Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e Deus e Espírito Santo. Amém, amém, amém. Amém. Muito obrigado, pastor Eufrásio. Obrigado, Fábio, de novo. Amém. Deus abençoe vocês aí de casa. A gente se encontra semana que vem aqui nesse mesmo canal. Um abraço para você. Tchau, tchau. Um abraço para todos. Abraço.